passo imediatamente a palavra agora ao nosso palestrante, o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão. Ele é desembargador pelo TJ Paraná. Ele também vem do 5º Constitucional, mas oriundo da classe do Ministério Público, era procurador Justiça no nosso Estado. Então, ele tem mestrado em Direito, doutorado também pela Universidade Federal do Paraná, é autor de diversos livros, foi pesquisador também do Instituto de Diritto Processuale Civile na Universidade, treinando meu italiano aqui, né? Università degli Studi di Milano, Itália. No ano, atualmente é professor da Universidade Federal do Paraná, e a quem eu passo a palavra imediatamente, cujo tema é, portanto, apelação e agravo. A palavra, desembargador. É uma satisfação imensa estar aqui com a comunidade jurídica londrinense, um evento efetivamente que deve ser repetido, né, porque nós estamos aqui, juízes, promotores e advogados, em busca do estudo comum diante desse desafio que é um novo Código de Processo Civil. Também quero cumprimentar a Lourdes, lá da Infam, que vem de Brasília, nos auxiliar aqui na metodologia dos trabalhos. Agradecemos esse apoio da Escola Nacional da Magistratura, que se faz presente aqui com a pessoa da professora Lourdes. Bem, o tema que me foi incumbido, né, um tema amplo, agravo, apelação, daria aí, efetivamente, muitas horas de discussão, mas eu creio que nós possamos focar em alguns pontos, algumas novidades do agravo e da apelação e tratar, ouvindo aqui todas as palestras de hoje de manhã, agora, o desembargador Perferto, a quem cumprimento pela excelente exposição. Também hoje de manhã foi muito rico o debate, como de ontem também, certamente não pude estar, mas foi instigante, né? Então, depois eu gostaria de tratar algumas questões pontuais desse novo código, mas, começando aqui, eu gostaria de enfrentar aquilo que nós poderíamos chamar de superação da jurisprudência defensiva com o novo Código de Processo Civil que se avizinha. Então, já que estamos tratando de precedentes, de uma nova lógica, né, de pluralidade de fontes, né, no direito brasileiro, notadamente agora a jurisprudência precedentalista, ou o direito jurisprudencial, como se tem chamado, né, o direito jurisprudencial, não só mais o direito legislado, mas também o direito jurisprudencial. Eu creio que pelo menos 3 súmulas do STJ estão em vias de serem superadas. Tendo aí uma reverberação, aí, né, uma sonoplastia. O celular? Aqui, ó, pronto. Já deixei o celular, minha colinha aqui, mas eu consigo aqui, né? De soslaio aqui, eu consigo olhar para ele. Então, a súmula 115, a súmula 211 e a súmula 418 do STJ, o novo Código de Processo Civil, que ainda não entrou em vigor, está acenando para a superação do entendimento dos motivos determinantes que levaram a esses 3 enunciados a que há pouco me referi. O que dizem esses 3 enunciados? O enunciado da súmula 115 diz que na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Vejam, na instância especial. Ocorre que, por conta justamente da avalanche de processos, né, pelo último censo, pela última estatística do CNJ, nós temos 95 milhões de processos pendentes no Brasil. Não é pouco. E é por isso que nós precisamos compreender, a partir dessa massa de volume de processos pendentes na justiça brasileira, às vezes algumas soluções, né, por vezes formalistas, excessivamente formalistas, que resultam na jurisprudência dos tribunais superiores, onde, em última análise, afunilam, se não os 95 milhões, uma boa parte desses processos, para um número muito reduzido de ministros, né? Aqui, a colinha aqui, tem que deixar longe do microfone.
Obrigado. Então, nós temos aqui uma reprodução, por vezes, de um entendimento jurisprudencial de cortes superiores para os tribunais de justiça e tribunais regionais federais, o que não seria recomendável, né? Essa súmula 115, ela está por ser superada pelo artigo 1017, parágrafo 3º do NCPC. Eu não vou ler aqui, mas depois vocês podem fazer o cotejo. Já a súmula 211, ela também diz o seguinte: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Vejam o formalismo desse entendimento uniformizado pelo STJ. Segundo esse entendimento, quando diante de um acórdão, a parte maneja embargos declaratórios, se o tribunal, ao julgar os embargos, entende que o aresto embargado não é omisso, não houve falta de prequestionamento, enfim, não há nenhuma questão que ensejasse ali um óbice, um impedimento ao trânsito do recurso raro às Cortes Supremas, o STJ entende que, eventualmente, essa decisão nos embargos manejados na origem podem ter violado o dispositivo de lei, notadamente o atual artigo 535 do CPC, de maneira que cassar-se-ia o acórdão na instância originária para novo julgamento e depois novo recurso especial ou extraordinário, conforme o caso, e novo julgamento lá em Brasília. Isso quanto tempo leva? 4, 5 anos? Não é por aí, não é esse tipo de justiça, não é que foi dito hoje de manhã, que o processo deve dar, aquele postulado que eu venho de ano, né? O processo deve dar à parte tudo aquilo, exatamente aquilo que a parte tem o direito de obter, se o devedor da obrigação cumprisse espontaneamente a obrigação. Foi isso que disse que Ovenda, numa prolusão em Bolonha, em 1903, há mais de 100 anos, né? No entanto, premido certamente o STJ, assim como o STF, premidas as Cortes Superiores pelo excessivo volume de recursos, acabam criando uma jurisprudência defensiva. Mas essa súmula 211 acena o novo Código de Processo Civil pela sua superação, não é? Enquanto um precedente, digamos assim, ele está para ser revogado por conta do quanto está dito no artigo 1025 do NCPC. A outra súmula que eu vejo como em vias de superação, o chamado overruling, né? A superação da regra do direito norte-americano, nessa ótica precedentalista do direito jurisprudencial, a súmula 418 diz o seguinte: é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão nos embargos de declaração sem posterior ratificação. Veja, essa súmula ela está em parte em vias de ser aqui não seria um overruling, mas um chamado overdriving, né? Uma superação parcial de um precedente. E isso porque o artigo 1024, parágrafo 5º do NCPC é claro, no sentido de que somente cabe tal ratificação de um recurso anteriormente interposto, isso valeria para apelação, inclusive, de embargos manejados na sentença frente à sentença em primeiro grau, caso o juiz, ao acolher os embargos, assim o fizesse com os chamados efeitos modificativos do julgado. Aí, obviamente, se o sujeito apelou, a outra parte apelou antes dos embargos, e se o juiz acolheu os embargos com efeitos modificativos, é natural que o apelante que já apelou possa, excepcionalmente, complementar o seu recurso, porque nós sabemos também que pela preclusão consumativa isso não é, em regra, admitido no sistema e continuará não sendo admitido. Mas esse é o único exemplo clássico e, enfim, agora, creio, o novo código andou bem porque ele não é em toda e qualquer situação, como diz a súmula 418, que o recorrente deve ratificar um recurso já interposto, ok? Esse recurso já interposto, ele só necessita, carece de uma ratificação se o juiz acolheu com efeitos modificativos os embargos. Porque se o juiz rejeitou os embargos, se o tribunal rejeitou os embargos, não há necessidade de ratificação porque a decisão continua tal qual ela foi objeto de recurso.
tanto para apelação, no caso de embargos manejados e rejeitados em primeiro grau, quanto do recurso especial, interposto de um acórdão embargado, cujos embargos foram rejeitados. Então, permanece rígido aquelas razões do recurso especial, não haveria razão por que ratificar. Mais um exemplo, então, de jurisprudência defensiva e que o novo Código está superando. Então, nós poderíamos aqui citar outros exemplos de jurisprudência defensiva. Por exemplo, quanto disposto no artigo 218, parágrafo 4º, 938, parágrafo 1º, 1007, parágrafo 2º e 7º do novo Código de Processo Civil. Bem, dito isso, né, nós poderíamos também aqui tecer algumas considerações em temas não tão complexos, apenas meros acenos, no que tange algumas modificações atinentes aos poderes do relator, tanto no agravo quanto na apelação, ou até num recurso especial extraordinário, por que não? Pelo menos em parte, né? Eu acho que o novo Código ele perdeu uma oportunidade de tornar o recurso de apelação como um recurso que deva ser, como regra, recebido só no efeito devolutivo. Nesse ponto, o nosso Código ele ficou, digamos assim, aquém daquilo que se esperava de uma reforma em pleno século XXI. Digo isso porque até no Uruguai, no Código de Processo Civil uruguaio, a apelação é recebida no efeito meramente devolutivo. Na França, idem. Na Espanha, idem. Na Itália, idem. Reformas ocorridas da década de 90 do século passado para o momento presente. De maneira que apenas no Brasil a apelação, como regra, ainda é recebida no efeito suspensivo. Isso nos conduz a uma crítica feita na década de 60 por Mauro Capelletti, célebre professor da Universidade de Florença, quando ele diz que, na verdade, os regimes jurídico-processuais que têm regras análogas a essa, e à época da crítica, o CPC italiano, ele também se guiava por essa lógica de que a apelação automaticamente suspende a eficácia da sentença do juiz de primeiro grau. Dizia Capelletti que isso, na verdade, fazia com que a sentença não fosse uma sentença, fosse apenas um projeto de acórdão. Então, eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho uma futura reforma desse novo código que está por vir, para que esse seja um dos pontos que eu acho que o código já estaria a carecer de uma reforma. Não há sentido, portanto, porque nessa ótica, digamos assim, do processo civil, me perdoem a expressão, pós-moderno, perdoem o clichê, mas num processo civil pós-moderno, ou num Estado constitucional, como se diz, nós temos que considerar, nessa perspectiva de um processo civil no Estado constitucional, é recomendável que a justiça seja prestigiada em primeiro grau de jurisdição, porque, afinal, é o juiz em primeiro grau de jurisdição que está próximo do cidadão. E, certamente, a decisão do juiz de primeiro grau é a decisão, ou tende a ser a decisão mais justa para o caso concreto, porque o juiz conhece a sua comunidade, está em contato, está mais próximo do conflito. Então, por uma perspectiva ideal, não é? Tem-se que a sentença de primeiro grau deve ser prestigiada. E um código que estabelece como regra o efeito suspensivo traslada esse prestígio, que no modo de ver de Mauro Capelletti, deve ser do juiz de primeiro grau, com o qual eu concordo, para o tribunal. Na verdade, o segundo grau de jurisdição serve apenas para rever, né, reexaminar a causa. Afinal, o duplo grau de jurisdição também faz parte do sistema, o direito de reexame que as partes têm, a parte vencida, né? Mas, enfim, então fica essa crítica aqui. Eu acho que, no mais, todos os demais recursos são recebidos, em regra, no efeito devolutivo. Cabe, evidentemente, à parte que se sentir em estado de dano irreparável ou de difícil reparação, requerer ao relator que atribua, eventualmente, o efeito suspensivo ao recurso dele desprovido,
desde que, para além do dano irreparável, também demonstre uma probabilidade de provimento do recurso interposto. Para além dessa situação, desses poderes do relator, nós temos também uma situação interessante, que o Código agora ele explicita, quanto a esses poderes do relator, a possibilidade de haver produção de prova em grau, sobretudo de apelação, me parece. O novo Código ele estabelece ali, eu já vou ver aqui qual é o artigo, 900 e os poderes do relator. Aqui eu pedi uma auxílio aqui da Jéssica, 900 e os poderes do relator, acho que não sei se é 950, ainda não me acostumei, né? Os poderes do relator. Aqui de conflito, né? É da ordem do processo no tribunal. Da ordem dos processos no tribunal. Acho que é por aqui. 932. Obrigado, doutora Jéssica. Obrigado, doutor Demador. Então, 932 está dito que o relator ele pode converter o feito em diligência para a produção de prova. Nós ouvimos hoje o desembargador Guilherme de manhã fazer menção, né, à estabilização do processo na fase postulatória. Referiu ele a uma válvula de escape, no sentido da interpretação do pedido, da postulação. E aqui o Código, veja, traz mais uma situação, né? Quer dizer, quando que nós poderíamos conceber que em grau de apelação possa haver produção de prova? Mas vejam, isso não deveria ser novidade nem no Código de 73. Mas nós temos uma visão muito hermética, eu acho, do sistema. Porque o Código de Processo Civil de 73 ele é um código hermético. Era primeiro a cognição, depois a execução. Não havia tutela antecipada como regra. A tutela cautelar acabou tendo um efeito expansivo. A chamada cautelar satisfativa, não é? A prática do foro, a prática forense, encontrou no Poder Geral de Cautela do juiz a possibilidade de tutelas não só cautelares, mas tutelas satisfativas. E na atual quadra, nós estamos diante desse tipo de situação também. Podemos produzir prova na apelação, né? Na verdade, se for um fato superveniente, com certeza, ele deve ser considerado, não é? O Código de Processo Civil, tanto o atual, o artigo 462, quanto o novo, me perdoem aqui de cabeça, não tenho número, mas é só buscar a correspondência do 462. Vamos lá, vou explorar aqui a doutora Jéssica. A possibilidade e o dever, né, do juiz considerar não só fato superveniente, quanto direito superveniente. Tem uma monografia muito interessante do doutor Ricardo de Barros Leonel, creio que tenha sido sua tese de doutorado na USP. O nome do livro é Pedido e Causa de Pedir, o Direito Superveniente, publicado pela editora Fórum, se não me engano. E ali ele traz vários exemplos, várias jurisprudências do STJ, vários julgados do STJ, onde justamente o STJ, inclusive em grau de recurso especial, aplica o artigo 462, que agora corresponde ao artigo 493 do NCPC 2015. Ou seja, já na apelação, surgiu um fato novo, a parte faz prova documental nas razões da apelação, o tribunal deve considerar. Se foi o apelado que traz o fato novo, um documento da prova desse fato novo, nas contrarrazões, o juiz deve aplicar aquela lógica do contraditório, converte em diligência daí, admite a prova e converte em diligência para ouvir a parte contrária sobre aquele documento juntado, né? Então, daí a conjugação dos poderes do relator do 932 com o artigo 493. Mas no Código em vigor nós já podemos fazer essa correlação do 462 com o artigo 560, regra geral para outros recursos, e parágrafo 4º do artigo 515 para apelação. Então, a possibilidade de converter em diligência, claro, o
515, parágrafo 4º, não fala em prova, mas o 560 fala lá, genericamente, um artigo esquecido no Código 73. Às vezes soa com ares de novidade, né? Mas, na verdade, eu me recordo, eu advoguei por 3 anos antes de ingressar na carreira do Ministério Público, e nesse pouco período que eu advoguei, eu me lembro de uma causa, era um acidente de trânsito, e o relator foi o juiz da alçada, Francisco Muniz, e eu juntei fotografias e os negativos, algo que hoje é impensável, e o tribunal da alçada deu provimento à apelação, porque eu consegui demonstrar com fotos do local que aquele que o juiz disse que não tinha razão, que era então meu cliente, eu demonstrei que ele não tinha como enxergar o veículo, dadas as especificidades do cruzamento em que ocorreu o acidente, ele não tinha condições de enxergar o veículo com o qual ele colidiu, e o tribunal deu razão a essa minha argumentação e deu provimento à apelação. Eu juntei, fiz prova nova na apelação e ganhei o recurso, né? De maneira que hoje isso está explícito agora. Eu acho muito interessante que todos nós tenhamos em consideração isso, a possibilidade, inclusive, de conversão de diligência para tal fim. No âmbito do agravo, talvez a modificação, ainda faço uma breve menção a que os prazos agora foram unificados, 15 dias para todos os recursos, salvo embargos declaratórios, que é 10 dias. Uma modificação pontual, mas enfim, está aí. Acho ótimo isso, porque evita aquele problema da eventual, e que é uma situação que tende a surgir agora. Então é bom que os prazos de agravo e apelação, sobretudo, estejam unificados, que não eram antes, né? Digo por que isso? O passo seguinte aqui, é que o agravo de instrumento agora, ele só pode ser interposto em situações taxativamente previstas no Código de Processo Civil, no artigo 1015. 1015, não, acho que é antes aqui. 1015? É isso, né? Devagarinho a gente vai se adaptando. Então, no artigo 1015 tem um rol fechado de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Fora dessas hipóteses, cabe recurso de apelação e, mais do que isso, a decisão interlocutória na fase de conhecimento, obrigado, ela não precluirá, ou melhor, a preclusão é diferida para o momento da apelação, eventualmente interposta da sentença. Então, a irrecorribilidade, a regra agora é essa, irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Então, salvo tutelas provisórias, portanto, cautelar, antecipada, tutela de evidência de parcela da lide, que acaba ingressando no item 2, mérito do processo. Quando o Código no 1015.2 diz que é agravável decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento que diga respeito a mérito do processo, o Código está se referindo às chamadas sentenças parciais de mérito. É interessante, inclusive, cotejar esse artigo 1015.2 com o artigo 354 do novo Código de Processo Civil, que ali fala novamente do cabimento de agravo contra as sentenças parciais de mérito. Nós sabemos que, havendo uma demanda com pedidos cumulados, ou, enfim, uma reconvenção com pedidos cumulados, ou um caso em que haja pedido contraposto na contestação, enfim, vários pedidos contrapostos na contestação, quando isso for admitido, um deles pode estar maduro para julgamento e o outro dependa de instrução. Então, nesse caso, o juiz profere uma sentença parcial de mérito. Era algo já, digamos assim, preconizado pela doutrina, numa interpretação do artigo 273, parágrafo 6º, mas que ainda na prática tinha-se um certo receio, né, de assim proceder.
Mas eu creio que agora o Código esclareceu o recurso cabível, porque a discussão era essa, tá, e qual que é o recurso cabível? É agravo, é apelação? Daí como é que vai subir a apelação por instrumento? O que é isso? Né? Ficou uma confusão, e daí, por conta desse, digamos assim, parcial regramento, né? O Código de Processo Civil de 73 passou por várias mini-reformas, nós sabemos, e essa foi uma das falhas dessas mini-reformas, de maneira que agora ficou claro, então. A outra hipótese que cabe agravo é de rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Aqui é interessante porque, vejam, a doutrina tem um texto do professor Fred Didier, na Revista de Processo, muito interessante, onde ele está preconizando já uma possível corrente jurisprudencial a partir de uma interpretação extensiva desse inciso 3º, 2015, para a hipótese de competência no processo civil. Então, diz ele, Fred Didier, né? Se cabe agravo de instrumento da decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem, naturalmente veiculada na contestação, logo, como a alegação de convenção de arbitragem é uma exceção processual, e como ela tem a ver com qual é o juiz competente, se é o juiz arbitral, se é o juiz de direito, se é o juiz federal, enfim, então isso deve ser estendido, porque onde há a mesma razão, deve haver a mesma disposição, e, portanto, isso deve ser estendido para a alegação de exceção de incompetência que for proferida pelo juiz, notadamente a decisão que indefere, que rejeita, né, a alegação de exceção de incompetência, digamos, relativa, ou até, porque não, absoluta, mas acho que na relativa onde isso mais deve ocorrer. Então, diz ele, muito embora não haja previsão, não seja claro o código nesse aspecto, não se deve postergar para a apelação da sentença essa decisão, mas sim ela deve ser, desde logo, sujeita a agravo de instrumento, porque, convenhamos, se efetivamente a decisão que rejeitou a exceção de incompetência relativa deveria ter acolhido a exceção, vejam aí aquele problema, daí o juiz vai analisar se é o caso de julgar o mérito a favor de quem favoreceria tal exceção, ou, do contrário, anular todo o processo que está na contramão de uma das normas, digamos assim, centrais do novo Código de Processo Civil, que é a primazia do julgamento do mérito, segundo uma análise ali do artigo 488 do novo Código. Peço atenção para o artigo 488, porque ele não guarda correspondência no Código 73, que trata da primazia do julgamento do mérito em detrimento de um julgamento meramente terminativo do processo, né? Ainda cabe agravo do chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, um tema que já foi discutido aqui. E é interessante que esse incidente pode ser instaurado não só em primeiro grau de jurisdição, mas, se o processo estiver em grau de apelação, também em segundo grau de jurisdição. É o relator que conduz esse incidente. E da decisão dele, daí cabe agravo interno para o colegiado. Da rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Vejam que o Código estabelece que é agravável a decisão que indefere a gratuidade ou revoga a gratuidade antes deferida. Porque se da decisão que concede a gratuidade não cabe agravo. Não cabe agravo. Eventualmente, na apelação, poderá haver um questionamento disso por quem de direito. Mas, nesse momento inicial, a decisão é irrecorrível. Exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, aqui, de uma certa forma, não deixa de ser também uma sentença parcial, porém sem resolução do mérito para a parte que foi extrometida, excluída da relação processual, né? Rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio multitudinário, 5 minutos só. 10 minutos, nossa, nem comecei ainda. Estou brincando, vamos tentar aqui então enxugar, até porque já se faz tarde, né? E concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos de execução e redistribuição de ônus na prova. Isso aqui também é um tema, aquela distribuição dinâmica do ônus da prova, né? Um assunto também novo. Até onde isso acontecer, cabe o agravo do instrumento. Fora disso, a questão não preclui, não há mais agravo retido,
não é, doutora Jéssica? Não há mais agravo retido agora. Eu confesso que eu gostava da sistemática do agravo retido. Digo para vocês que vivenciei a sistemática anterior, onde o agravo de instrumento era interposto em primeiro grau de jurisdição, havia a chamada minuta de agravo, contra a minuta de agravo, levava de 4 a 6 meses. Esse daí realmente era anacrônico esse sistema. Mas daí agora, numa terceira... O cartorário era um problema, de maneira que depois houve uma primeira reforma, mencionando que o agravo era interposto diretamente no tribunal, e depois uma segunda reforma de 2005, que eu acho que foi a ideal, que separou, digamos assim, o que era urgente do que não era urgente. Eu me recordo que eu pregava em sala de aula para os alunos isso. Eu achava que o agravo de instrumento de questão no urgente deveria ser cometido em retido. E, de fato, essa foi a mudança e, enfim, vigorou aí por 10 anos, né? E agora elimina-se o agravo retido. O professor Didier encontrou lá um artigo escondido no Código de Processo Civil, agora aqui de cabeça, eu não me recordo qual é, onde tem lá um aceno para um protesto, aquele protesto da Justiça do Trabalho. Mas em uma situação, protesto antipreclusivo da Justiça do Trabalho, o senhor Fred Didier encontra uma situação aqui no novo código, me perdoem agora de cabeça, eu esqueci. Fora disso, basta apelar das demais decisões que não aquelas a que há pouco me referi. É claro, a doutrina do professor Didier também sugere que seja possível o agravo de instrumento da decisão que indefere desistência da ação, porque, segundo ele, a decisão que indefere desistência da ação é uma decisão que, em última análise, indefere um negócio jurídico processual. E as decisões relativas ao negócio jurídico processual, elas estariam aqui também, por analogia, previstas aí como suscetíveis de agravo de instrumento. Acho que até tem uma discussão expressa lá no capítulo no artigo que trata, acho que é o 189, trata do negócio jurídico processual. Se são juízes que indeferem no negócio jurídico processual, cabe agravo. Então, tudo que for negócio jurídico processual bilateral ou unilateral, e a desistência da ação é unilateral, assim como foro de eleição, quando o juiz não acata o foro de eleição do contrato, também caberia agravo de instrumento, porque é um negócio jurídico bilateral processual. E, enfim, teria uma outra situação que agora não me recordo, mas que envolve negócio jurídico processual e, portanto, cabe agravo de instrumento. Fora disso, na apelação. Daí, para finalizar, temos tantos assuntos, né, mas o 1009, parágrafo 1º, diz o seguinte: esse artigo aqui ele vai causar bastante discussão. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. O que é esse ou nas contrarrazões? Vejam, também aqui me reporta um outro texto do professor Fred Didier, publicado na Revista de Processo, onde ele trata da chamada apelação subordinada da parte vencedora. Quando nós poderíamos imaginar que a parte vencedora pode apelar da sentença? Mas agora, com a irrecorribilidade das interlocutórias, eventualmente uma interlocutória, vamos imaginar um indeferimento de uma prova pericial. Isso foi desinfluente para o desfecho da sentença dada pelo juiz. A parte vencida apela. Evidentemente que a parte vencedora, no sucesso do apelo da parte vencida, ele tem interesse em anular o processo e produzir a prova pericial. Então, esse seria um exemplo para a gente compreender que agora as partes podem reiterar questões não precluídas na fase de conhecimento, inclusive em contrarrazões de apelação. Não há necessidade de interpor um recurso de apelação. Basta que nas contrarrazões a parte vencedora suscite num ar de recurso subordinado, tal qual o recurso adesivo.
O recurso adesivo hoje é um exemplo de recurso subordinado. Agora nós temos mais um exemplo de recurso subordinado, que é o apelo da parte vencedora nas contrarrazões. Diferenças entre o recurso adesivo e o apelo do vencedor, similitudes, ambos são recursos subordinados. Se houver desistência do recurso principal, perde o objeto o recurso subordinado. Diferenças entre os dois recursos. No caso do recurso adesivo, há sucumbência recíproca. No caso do apelo da parte vencedora, haveria uma sucumbência condicionada. Então, além ali de ter essa dependência, há uma subordinação. Bem, eu não falei nem um quarto do que eu gostaria, mas pelo menos eu consegui trazer as principais novidades, não todas a respeito de apelação e de agravo. Eu fico à disposição para debatermos esse e outros assuntos. Muito obrigado e até uma próxima. Boa tarde a todos. A minha pergunta, ela gira em torno do agravo de instrumento, que é justamente em razão da limitação das hipóteses de cabimento do agravo. Eu vejo que pode ser que haja alguma situação de urgência que a gente possa encontrar, uma decisão que tenha sido tomada no processo e que tenha uma relevância, tenha urgência, mas não se enquadre nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Eu gostaria de saber se isso poderia desafiar a impetração de mandado de segurança e, caso positivo, se for possível a impetração de mandado de segurança, de que forma isso poderia vir a desvirtuar a própria reforma do Código de Processo Civil, que visa evitar que haja interposição de vários recursos, e essa porta do mandado de segurança poderia vir justamente a desvirtuar a ideia do legislador, que era desburocratizar o processo. Se alguém quiser se manifestar, eu passo a palavra. Tem um texto muito interessante do professor Camão de Passos, que ele publicou, se não me engano, na década de 70, e que está sendo republicado agora pela Ius Podium, uma coletânea de artigos do professor Camão de Passos, e ali nesse texto ele faz uma análise da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente do mandado de segurança e contrato judicial, que há uma historicidade nessa súmula. Ela, na verdade, no seu enunciado, ela reproduz o que está posto na Lei do Mandado de Segurança, tanto a Lei 1533, artigo 5º, quanto a Lei 12.016, também artigo 5º, inciso 2º, se não me engano. O que está dito na lei? Não cabe mandados. Cabe mandado de segurança, contrato judicial, do qual não caiba recurso. Aí, o STF sumulou, depois de uma discussão, cabe mandado de segurança, contrato judicial, do qual contratação judicial irrecorrível, desde que haja perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Na verdade, o Supremo acrescentou a questão do periculum in mora, digamos assim, na súmula. Aí depois houve um abrandamento dessa súmula pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente está pensando agora numa ótica de precedentes, né, vejam como é interessante essa questão da súmula. Mas eu vou primeiro me ater à pergunta dele, e eu acho que tenho que concordar. Eu até tenho um despretensioso artigo publicado num daqueles volumes da professora Teresa Rudalvin Vanbier, Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos, não sei se foi no número 5, por ali, eu publiquei um artigo sobre mandado de segurança e contrato judicial. E creio que em nada mudará o que foi dito lá atrás pelo professor Camão de Passos, toda a jurisprudência, todos os precedentes do STF em tema de cabimento de mandado de segurança contra a decisão judicial irrecorrível, creio que elas se aplicam na íntegra, Juliano, aqui a essa situação, onde a doutrina não conseguir, e nem a jurisprudência não conseguir flexibilizar essa taxatividade do rol das hipóteses que cabem a agravo de instrumento, caberá o mandado de segurança e contrato judicial, por imposição do artigo 5º, inciso 2º da Lei Federal 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança atualmente em vigor. Eu queria
fazer um gancho, desculpe. A Jéssica tem uma pergunta, né? Ela vai ter a pergunta dela. Eu vou deixar para depois. Eu queria só fazer uma... Eu falo já de maneira sucinta. O que a gente vê... O que será que é precedente, né? Fala-se muito nos precedentes, agora nós teremos precedentes. O Código de Processo Civil estabelece ali no artigo 900 e... 900... Eu já vou achar esse artigo. Ele trata das hipóteses que cabem... recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, as decisões proferidas em incidente de resolução de demandas repetitivas no STJ, repercussão geral, súmula vinculante e súmulas persuasivas. Esses seriam, nesses julgados é que há os motivos determinantes onde nós podemos identificar precedentes. Eu acho que quase. É um que fala da reclamação, um pouquinho antes. Acho que é antes um pouquinho. 970. Eu já vou achar esse artigo, se quiser agora. Mas, basicamente, ali estão enunciados o que seriam, está dito que seria um precedente. Da onde a gente pode buscar a ideia de precedente, né? Porque a ideia básica é que os precedentes emanam das cortes superiores, excepcionalmente do órgão especial do Tribunal de Justiça, em direito local, né? Estadual, municipal. Nós podemos ter controle de constitucionalidade, pelo menos num aspecto horizontal. Também o órgão especial do Tribunal de Justiça pode, pelo Código, emanar precedentes. No mais, são só decisões do Supremo e do STJ. Primeira observação que eu queria fazer, muito rápida. Não é toda a jurisprudência que contém o precedente, necessariamente. Exemplo, uma decisão de uma turma do STJ, sobretudo por maioria, em que não haja ali... haja mais de uma tese, 2, 3 teses jurídicas, soma-se os votos para se chegar a uma decisão do recurso especial, mas não há uma maioria no colegiado sobre aquele tema. Não é um precedente, é a jurisprudência. Precedente, na verdade, ele implica num julgado que seja maioria no colegiado. Tenho cá minhas dúvidas se um julgado numa turma do STJ seja um precedente. Tenho cá minhas dúvidas. Outro dia, conversando com o professor Marinoni, que foi meu orientador, eu falei, eu acho que não é precedente. Ele falou assim, eu acho que é precedente. Qualquer julgado de turma do STF ou do STJ, eu acho que é precedente. Daí acabou me convencendo. Mas daí ele me demonstrou. Tem essa situação do paradoxo da votação, né? Nós temos uma maioria, mas não temos um precedente, porque a gente acaba analisando três teses, 2 acabam convergindo para uma maioria para fins de julgamento, mas não para um posicionamento da Corte em termos de diretriz, né? A segunda observação que eu gostaria de fazer muito rápida é no sentido de que a gente não pode confundir, então, jurisprudência de precedente. E a questão da súmula, eu acho que é uma questão brasileira, porque a common law não tem súmula, tem precedente. Né? É porque eles lá têm essa prática da jurisprudência como fonte muito mais antiga do que nós. Nós estamos apenas começando, né? Talvez o primeiro passo tenha sido dado pelo ministro Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal, quando ele idealizou no regimento interno do Supremo a ideia de súmula, o que inspirou o legislador de 73 com a uniformização de jurisprudência. Então, uniformiza a jurisprudência e dita uma súmula. É o que está hoje no 486, ali, 488 do CPC, por ali. Vejam que o Código 73 agora ele fala assim, en passant, em uniformização de jurisprudência, mas não tem mais um incidente de uniformização de jurisprudência. Se não tem mais um incidente de uniformização de jurisprudência, não vai ter mais súmula. Súmula persuasiva. Agora nós só vamos ter a lei da súmula vinculante, que está na Constituição. Mas mesmo assim, eu confesso, eu falava há pouco da súmula 267, falava que ela era um enunciado que, digamos assim, trazia uma linguagem diferente do texto da lei,
mas continuava sendo linguagem. E se continua sendo linguagem, é suscetível de interpretação. E aí é que está o equívoco. Nós não podemos interpretar uma súmula, mas a súmula permite a interpretação, porque a súmula nada mais é do que um texto extraído dos motivos determinantes no bojo de acórdons, que, analisando casos similares, tem uma mesma razão de decidir os mesmos motivos determinantes. Então, na verdade, os precedentes daqui para frente, eu acho que que os tribunais superiores deveriam evitar súmulas e deveriam começar a vir com as teses, né, no bojo da fundamentação dos acordos, eventualmente também podem estar na ementa, como o STJ tem feito nos recursos repetitivos. Podem ver lá, eles estabelecem teses, são motivos determinantes da decisão que está na fundamentação do acórdão. E é tese jurídica, depois eles vão fazer, num segundo momento, a aplicabilidade daquela tese jurídica ao caso concreto, do recurso especial paradigma, pensado, né, escolhido. Mas, enfim, eram apenas considerações, né? Eu acho que a tendência nossa, efetivamente, é eliminar súmulas, vamos ficar só com súmulas vinculantes, e mesmo assim, eu acho desnecessário súmulas vinculantes. Agora, a gente tem que começar a trabalhar, facilitar também a vida do operador, né? Há pouco se dizia, os advogados também têm que colaborar com o juiz, não é só o juiz que colabora com as partes, não é só o juiz que reabre o contraditório sobre uma questão jurídica, sobre a prescrição ou qualquer outra. As partes também têm que buscar na petição inicial, na fase postulatória, já de preferência de maneira sintética, né? Extrair lá, olha, no recurso extraordinário número tal, na repercussão geral tal, ficou decidido assim, em 2, 3 linhas. E aquilo ali já é um precedente que o juiz, na sentença, o réu pode contestar. Não, esse precedente não se aplica. Caberá ao réu, então, na contestação, dizer por que o precedente não se aplica, aquele que o autor está dizendo que se aplica. Então, a gente tem que começar a trabalhar com isso também, né? Vejam que a doutrina aí ficou realmente numa situação, a jurisprudência já ocupa, né, muito espaço e tende a ocupar maior espaço. Creio que as partes vão controverter, e daí o juiz vai dizer, não, aqui o precedente aplica, aqui o precedente não aplica, mas as partes já facilitaram sobremaneira essa discussão também para o julgador, e convenhamos, né? Todos temos que debater. Como também o juiz pode dizer assim, olha, não concordo nem com o autor, nem com o réu. Não, eu tenho um tércios aqui, um tércios ponto de vista, mas abro o contraditório às partes para que se manifeste sobre essa terceira situação. Vejam, alguém poderá dizer assim, puxa, essa ideia da sentença analítica, ela só vai fazer com que demore-se mais a prestação jurisdicional, mas a gente tem que ser otimista, né? E numa perspectiva otimista, eu diria, tudo bem, vamos levar mais 5 dias, mais 15 dias, mais 1 mês, mais 3 meses, por conta dessa conversão em diligência, para abrir o contraditório e discutir um novo fundamento, até então não submetido ao contraditório. Mas as partes, o contraditório também é isso, é o direito das partes influenciarem na decisão jurisdicional. As partes têm que argumentar. Então, finalizando, então, eu diria, né, que, sob tal aspecto, a motivação da sentença, ela não é só interpretação e aplicação da lei, ela tem também um aspecto argumentativo. E se a motivação analítica da sentença comporta um aspecto argumentativo, evidentemente que as razões das partes também devem ser razões não só de interpretação, mas também de argumentação jurídica. Isso agora vem com toda a força, aquelas ideias lá de Chaim Perelman, né? As ideias aristotélicas da retórica e da tópica, agora vem com toda, digamos assim, com toda importância para o nosso direito aqui. Que bom, né? Que bom que não temos só a lei, que bom que não temos apenas o texto. Afinal, nem o advogado é boca da lei, nem o juiz é boca da lei, como queria Montesquieu. Agora, nós temos o texto da lei como uma matéria bruta, que precisa ser lapidada em contraditório substancial, em comparticipação, disso resultando a sentença que vai além do texto e é norma para o caso concreto. Então, eu só queria fazer essas observações, porque além do texto nós temos a norma agora, que é extraída da sentença. E aquilo
construindo um acórdão eventual do tribunal e, afinal, quem sabe, um precedente das cortes superiores. Alguém poderia dizer assim, puxa, mas então cadê a independência funcional do juiz? Os advogados estão aí para quê? Já tem o efeito suspensivo da apelação, que faz com que a sentença seja conforme a capelete um projeto de acórdão. Não fosse isso, eu acho que não. Acho que são os advogados, em primeiro grau, com as partes, que constroem a base de um precedente. Isso vai sendo depois depurado ou talvez não, mantido na íntegra. Já participei de vários casos onde simplesmente abri aspas para o que o juiz disse na sentença, de maneira que, numa sentença elaborada com base em fundamentos jurídicos trazidos pelas partes. Então, de fato, as coisas acontecem em primeiro grau, a gente ali em segundo grau só, às vezes, dá uma lapidada quando o caso, né? Quando o caso. Então, acho que, de fato, é isso que acontece. A gente também não deve se assustar. Mas é isso. A gente pode discutir mais um pouquinho depois. Obrigada, professora. Doutora Jéssica, já caminhando para a finalização do nosso encontro, com a palavra. Boa tarde a todos. Na verdade, o desembargador Cleiton já desenvolveu, como nós estávamos conversando antes dessa mesa, ele já desenvolveu grande parte do tema, que seria com relação aos precedentes, realmente. A conversa era com relação a essa preocupação e motivação de sentença, porque o que tem que se entender em termos de precedentes, até onde eu consegui ir no tema, é realmente a questão da stare decisions, a questão da razão de decidir. E é isso que tem que estar bem fundamentado e o que tem que estar claro na sentença, porque isso pode, eventualmente, em primeiro grau, segundo grau, vai chegar a um tribunal superior, e é isso que vai virar o precedente. Não é uma mera citação de jurisprudência, mesmo porque é o que a gente acabou de falar. Jurisprudência tem para todos os lados, e não basta citar uma jurisprudência destacando duas frases da jurisprudência e querer entender que aquelas duas frases serão consideradas como precedente. Precedente é a razão de decidir, gente. É o que levou aquela decisão a chegar àquele ponto. Né? E a questão principal que a gente estava colocando é até que ponto a obrigatoriedade nesse precedente. Até que ponto se vai a isso? Isso que eu gostaria de colocar à discussão aos colegas e aqui ao desembargador Cleiton nos respondesse. Veja, numa situação como essa, de fato, eu confesso que li um texto do Fred Didier na revista de processo, que é um artigo assim que traz possibilidades, né? Ele começa o artigo assim: não, vejam, nós podemos estar diante de uma demanda com vários pedidos acumulados, contestação, reconvenção, um tema decidendum bem amplo e, ao final, várias decisões interlocutórias, né? E ele até não complexificou tanto, porque ele coloca assim: decisões interlocutórias sempre desfavoráveis àquele que acabou sendo o vencedor na demanda. Nós poderíamos complexificar, nós poderíamos ali considerar que o autor queria uma prova documental, foi indeferida, o réu queria uma perícia, também foi indeferida. Então, 2 agravos de tiro, quer dizer, duas questões a serem analisadas em preliminar de apelação. Aí nós podemos imaginar o vencido em preliminar da apelação e o vencedor nas suas contrarrazões. Então, na verdade, ele chegou nessa conclusão, que primeiro analisa a apelação, por conta de que é o recurso principal, e depois analisar-se-ia o recurso subordinado, porque está nas contrarrazões. Mas na hora do acórdão, a gente tem que analisar a questão numa ordem lógica. As partes trazem os assuntos, digamos assim, separados. Mas na hora da decisão, do voto, a gente costuma analisar tudo numa ordem lógica. Então, aliás, é difícil, como é difícil, no começo eu me bati, né, um pouco para essa técnica do acórdão ali, me bati bastante. Às vezes eu tenho muitos votos, podem pesquisar, apelação 1, apelação 2. Com o tempo, com a experiência, trabalhando em colegiado, aprendendo com os pares no colegiado, eu conseguia montar os meus votos, daí analisando. Bom, o réu analisou uma preliminar de falta de interesse de agir. Depois teve a análise de prescrição. Depois teve, enfim, né? E aí a gente teve anulidade, cessamento de direito de defesa, daí você vai enfrentando tudo. Hora do apelante, isso quando tem mais de uma apelação ou recurso adesivo, né? Agora, aqui no caso, a lógica acaba sendo quase
pode ser a mesma. Eu acho até que você pode começar analisando as contrarrazões, no meu ponto de vista, e, se for o caso, ficar prejudicada pela ação. Tá certo? Porque se nesse ponto eu acho que o professor Fred, não sei se... Eu acho que ele não analisou essa questão. Porque eu acho que a gente pode julgar, se acatar as contrarrazões e ter que anular o processo, fica prejudicado o apelo. Não tem por que dar provimento à apelação como condição para analisar as contrarrazões, entende? Acho que não. Se a apelação é só no mérito e as contrarrazões é de uma questão preliminar, um cerceamento de direito de defesa, eu vou analisar a questão preliminar. Tá certo? Então, no primeiro momento me assustei quando via uma possível solução do problema, mas depois acho que não. Na verdade, não é um falso problema. A gente já faz isso. Então, de fato, vai ficar a situação. Você vai ter que dar provimento, mas daí um provimento sob condição suspensiva, que é o que o Fred fala. Provimento condicional. É o que o Fred defende. Ficou um monstrengo jurídico aí, mas fazer o quê? Né? E convenhamos, a questão da... Aí, eu fiquei pensando uma coisa. Será que foi uma boa isso daí? Eu já estou ficando em dúvida, depois aqui do nosso debate. Eu cheguei aqui meio assim agora, então vocês estão me convencendo aqui que, de fato... Acontecido isso, tá? Anulou tudo e voltou para você julgar de novo. Você vai julgar ou você vai citar por suspeito? Porque você já decidiu o mérito dessa questão. E aí? Você já formou convencimento? Você está impedido de julgar de novo? Acontece, volta e meia acontece. Há situações assim. Eu só queria acrescentar o seguinte: o sistema da oralidade quiovendiano, né? O Quiovenda, há um século, disse assim: não, um possível e modelo ideal de código é aquele onde as decisões são concentradas em audiência, nós não temos mais o procedimento sumário, onde haja identidade física do juiz que preside a instrução com o juiz que profere a sentença. O novo código eliminou o artigo 132. Não há correspondência, portanto, a exemplo do processo penal, né? Aliás, interessante, não tem identidade física no processo penal e tinha no processo civil. O processo civil também não tem agora. A terceira pilastra do sistema da oralidade quiovendiano era a irrecorribilidade das interlocutórias. O código eu não entendi. Ele era mais do sistema oral, e ele foi caminhando para não ser um sistema oral, daí de repente não, mas a irrecorribilidade das interlocutórias nós vamos agora... Eu achei meio fora de hora sobre a ótica teórica do que eu vendo do sistema da oralidade, porque daí só sobrou agora a imediação do juiz com a prova. Tudo ou mais, na verdade, e eu tinha feito aqui uns comentários, transições complexas do oral, eu vejo assim, o nosso Código Civil ele está numa transição complexa, hipercomplexa. Por quê? Porque ele veio de uma proposta de processo oral que não funcionou, o procedimento sumário, aquelas coisas todas, por um processo escrito, senão digital eletrônico, ok? Então, na verdade, também não adianta agora a gente dizer, não, nosso processo é escrito. Nosso processo nem escrito ele é digital. O código, aqui e ali, ele tem disposições do processo digital, esse novo código, mas ainda é muito aquém, não de maneira sistematizada como eu acho que deveria. Mas só para ficar numa das transições, eu elenquei aqui umas 5 transições complexas, mas essa é uma delas, né? Quer dizer, mais uma prova de que se o nosso sistema está migrando de um sistema oral para um sistema preferencialmente não oral, metade escrito em primeiro grau, metade quase no segundo grau, ainda não digital, o fato é que a tendência é essa, não oral. E daí vem lá a irrecorribilidade das interlocutórias, para manter um mito que eu vendiano ali fora de hora. Vocês me convenceram, acho que não tem nada a ver. Né? Obrigada. Alguém mais quer a palavra? Só relembrando, com relação que muitas vezes existe essa dificuldade do juiz que ocorre, são 2 pontos. É declarada no tribunal a nulidade e retorna ao juiz a julgar novamente, etc. E também ocorre muitas situações dentro do próprio tribunal, quando o desembargador relator ou o revisor é vencido
e a maioria... Você já está rindo que é aquela situação, que a maioria daí tem outra interpretação, daí ocorre o embargo de declaração, e quem vai julgar o embargo de declaração é o relator, e o advogado coloca o seu entendimento nos embargos de declaração, colocando que ocorreu uma leitura confusa no momento da decisão. Então, isso, infelizmente, nós não temos o opinião do Ministério Público, permanecemos, então, subordinados a essa nova leitura. Outro ponto que me preocupa muito, que, infelizmente, o desembargador Cleiton não pôde desenvolver muito, é com relação à assistência gratuita. Porque é muito bonito dizer, não, quando defere está tudo bem. Lógico, nós temos na lei da assistência gratuita a questão da impugnação. Mas isso levará consequências horrorosas. Eu não sei como que vai ser esse desenvolvimento. Porque, muito bem, se interfere ou outra situação similar, não temos nenhum problema. Agora, quando defere, lógico que tem um mecanismo de impugnação, mas essa impugnação será subordinada a uma apelação. E isso sem contar o desenvolvimento do processo em si, e que terá outro momento de apelação. Então, não sei ainda, porque, queira ou não queira, o nosso Brasil é pobre. E, além disso, a questão de pena, que daí vai ter que ser aplicada e não suavizada, que muitas vezes as pessoas, os defensores, colocam assistência gratuita e a pessoa não é tão necessitada. E sim, às vezes, é um certo momento da vida daquela pessoa que acontece isso. Então, só coloquei para pensar. Obrigada. Obrigado, desembargador Ácide. Eu já achei aqui uma solução parcial para a pergunta. E muito pertinente, que eu agradeço. O artigo 101, parágrafo 2º, diz o seguinte: confirmada a denegação ou revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Eu quero agradecer ao desembargador Domingos José Perfeito e entregar a ele aqui, portanto, o certificado. Obrigado. Igualmente ao desembargador Cleiton. Foto. Então já. 2, pronto.